Fala galera, beleza? Tranquilo? Se a matemática tá difícil, chama o titio. Bom, sou o professor Sem, Cláudio Eduardo Mateus, tá? Eu fiz uma questão com vocês com trigonometria e falei que seria mais elegante se fizesse com geometria, né? Não falei com vocês? Era esse triângulozinho aqui, ó. D. Aqui era X, aqui era 10, 20, 10 e 30. Aí o que acontece? Eu tentei de tudo, tá? Essa solução aqui é uma solução autoral, tá? Você não vai ver isso na internet, você não vai ver isso no YouTube, tá? E eu procurei, pesquisei, eu vi até outras soluções, mas só que desse jeito, inscrevendo ele numa circunferência, só aqui que você vai ver, tá? O que eu pensei? Pensei de várias maneiras, né? Pensei jogar para cá um triângulo para traçar aqui 90 graus, tentei puxar aqui, puxar aqui, trabalhar com trigonometria, mas nos triângulos retângulos, nada deu certo. Bom, e aí o que eu pensei? Pensei em circunscrever ele numa circunferência. Então, por exemplo, eu pego aqui uma mediatriz, aí pego aqui uma mediatriz, não vai ser aqui porque esse ângulo é de 110, tá? Esse ângulo todo é de 110, então vai estar mais ou menos assim. Aí eu traçaria a circunferência, entendeu? E trabalharia aqui com esses arcos, tá? Essa foi a ideia. Bom, por que o centro vai estar aqui embaixo e não vai estar aqui em cima? Por causa desse ângulo aqui, tá? Porque quando você tem uma circunferência, depois eu vou apagar e vou fazer direitinho, ó. Já vou fazer ele circunscrevendo. Se você tem uma circunferência aqui, o que acontece? Se eu puser aqui o segmento, vocês sabem ou deveriam saber que esse daqui é o arco capaz de todo ponto que tem o campo de visão que vê esse segmento sobre um ângulo a metade do arco, né? Como ele está na metade, aqui vale 180. Então aqui é o arco capaz de 90, beleza? Se eu puser para baixo, você concorda comigo que esse arco vai ser menor que 180? Então esse ângulo aqui será menor que 90 graus, né? Mas esse ângulo é de 110. Então a única possibilidade é o quê? Ele ficando aqui assim, ó. Aí sim, esse arco é maior que 180 e aqui seria o meu triângulo. Aí eu vou colocar isso daqui como 220, né? 220. E aqui seria a metade de 110, tá? Então a gente viu que o ponto o centro, né, o ponto de encontro das mediatrizes, que é o centro do círculo, da circunferência circunscrita ao triângulo, é aqui embaixo, tá? Então só pra gente, né? E por que eu pensei nisso? Eu via muitas soluções de Olimpíadas de Matemática na parte de geometria, resolvendo por geometria, que os caras faziam um triângulo, do nada tiravam um triângulo equilátero, pum!
Mas por que triângulo equilátero? Entendeu? Tirava e resolvia a questão. Observe que aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui eu tenho um ângulo de 30. 10 mais 20. Então, esse arco aqui, ó, lembra que eu falei que o arco é o dobro do ângulo? Quer dizer, o ângulo é a metade, né? Então, o arco é o dobro. Se aqui é 30, esse arco vale 60. Então, quando eu pego e ligo aqui, ó, calma que isso é só um esquenta, tá? Isso é só um esquenta. Quando eu ligo aqui, isso daqui é raio, isso daqui é raio. Preste atenção que eu não vou voltar a falar nisso. Esse triângulo é triângulo isósceles e esse ângulo é o ângulo central, que é igual ao arco. O ângulo inscrito, quando pega na circunferência, é a metade. O ângulo central é igual ao arco. Então aqui é 60. Se aqui é 60, ele é isósceles, esse ângulo é igual a esse, correto? De 60 para 180, falta 120. Dividir por 2, 60, 60. Tá? Então, ele, na verdade, é mais do que um triângulo isósceles. Ele é um triângulo equilátero. E observe que esse ângulo aqui é 30. Então, se eu ligar aqui, ó, também forma o quê? 60. Então, eu ligando aqui, também será um triângulo equilátero. Então, na verdade, eu tenho dois triângulos equiláteros aí. E é assim que eu vou resolver, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Lembra que era um esquenta, tá? Se eu falei muito rápido, se você não conseguiu acompanhar, vai pausando o vídeo, tá? E outra coisa, o que eu observei se você colocar o celular, o vídeo, né, em pé, vai ficar menor. Então gira, tá? Veja ele de lá, baixa, né, o celular, entendeu? Para você ver com o maior campo de visão possível, tá? Deixa eu só ver aqui que tá o problema de foco. Deixa eu ver se tá... Ah, focou. Focou, show de bola. Então vamos lá. Então vocês já entenderam que a minha estratégia era circunscrever uma circunferência, né? Então beleza. Calma que não é tão fácil assim, tá? Eu demorei muito para fazer isso. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Puxar aqui. Maior raio possível. Pronto. Eu só preciso da parte de cima, tá? Aí eu vou pegar aqui o triângulo. Aqui. Então, A, B, C, tá? Só para ficar bonitinho. Bonitinho. Bom, aí eu tenho aqui 10, não, aqui de baixo.
baixo é maior. Aqui x. O ponto D. E aqui o ponto O. E aqui pronto. Essa é a brincadeira. Esse ângulo é de 10, esse ângulo é de 20. Tá, vamos fingir. Eu acho que eu fiz ele muito para cima. Esse daqui é de 10 e esse daqui é de 30 graus, né? Então, eu tracei as mediatrizes, né? Achei esse ponto, circunscrevi a circunferência. Beleza. Aí agora eu tenho que achar esse ângulo aqui, que é o ângulo X. E vocês vão ver que não vai ser tão fácil, tá? Então, o que eu vou usar na minha estratégia? Eu verifiquei que aqui vale 30. Vou ligar aqui. Vou chamar B' esse ponto, tá? E esse arco aqui, ó, vale 60. Esses dois ângulos aqui, juntos vale 30, correto? Aqui o arco vale o dobro. Também vale 60, né? Então, eu vou ligar aqui ao centro da circunferência. Tá? Aí eu vou ligar aqui. Vou colocar de outra cor para ficar melhor. Beleza? Até aqui tá indo, né? Então vocês viram que aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. Aí esse ângulo é de 60 graus. Então, esse triângulo, ele não é só isósceles, ele é equilátero. Então, aqui é 60, aqui é 60. 30 mais 10, 40. Então, esse ângulozinho aqui, ó, vale 20, tá? Estamos construindo. Esse triângulo também é equilátero, né? E aqui 60 também, correto? Tá. E isso daqui, ó, isso daqui, esse ângulo vale 30, correto? Como esse lado é igual a esse triângulo aqui, ABC, é isósceles, então aqui também vale 30. Se isso daqui tudo vale 60, aqui também vale 30. Então, na verdade, isso aqui é a altura. No triângulo equilátero, a bissetriz é a altura. Então, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Até porque isso daqui forma um losango,
tá? No losango, as diagonais se cruzam na metade, vou chamar de ponto M, tá? E sobre um ângulo de 90 graus, propriedadezinha, né, dos quadriláteros especiais. No caso, um losango é um tipo de paralelogramo, tá? Beleza, então agora eu tô brincando aqui, tô chegando em alguma coisa. Aí, o que eu observo? Eu observo que esse ângulo aqui é 10. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vale 20. Então, se eu ligar aqui, ó, aqui é o ângulo central, lembra? Ângulo escrito, o arco é o dobro. Ângulo central, o ângulo é igual. 20. E até puder, ó, esse camarada é igual a esse, porque é raio e raio. Então, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Isso daqui vale 20 também. E aí eu brinquei aqui, ó. 20, 20, esse triângulo é isósceles. Então, a mediatriz, ela passa, ó, tem um triângulo isósceles, a mediatriz vai da metade da base sobre um ângulo de 90 graus. Correto ou não? O problema é que a gente tem um sentimento muito bom, né? Que esse ponto aqui está alinhado com esse ponto e com a mediatriz. E se eu conseguir provar isso, show de bola. Esse camarada, esse ponto aqui é aqui, ó, mediatriz, outra mediatriz. Então, esse ponto, esse lado é igual a esse, porque aqui seria a terceira mediatriz. E se esse triângulo ele é isósceles, x igual a 10. Porque se ele é isósceles, aqui é a base do triângulo ABD. E aí, esse ângulo é igual. Quer dizer, o triângulo isósceles tem dois lados iguais e dois ângulos da base, que são chamados ângulos da base. Tá? Mas só que não tem como eu afirmar, eu não posso afirmar. Na matemática você tem que provar, você não pode sair chutando assim, né? E aí, o que eu vou fazer? Quando a gente quer provar alguma coisa, a gente supõe que não seja. E a gente prova por absurdo, tá? Então vamos supor que existe aqui, ó, o triângulo, a mediatriz não vai, ela tem que passar aqui, que a gente já observou que tem que passar, né? Porque esse triângulo é um triângulo isósceles, então essa mediatriz aqui eu vou chamar de N. Esse camarada é igual a esse, tá? Isso aí a gente já provou. Eu não posso afirmar que ela bate no T, né? Então eu vou chamar esse ponto aqui de D', e vou colocar que vou colocar uma cor escura, tá? Porque aí às vezes dá problema. D. Aqui eu falo que é congruente a D', né? Semelhante, ele é coincidente com D'. Vamos supor que D diferente de D', correto? Mas só que eu sei o seguinte, eu sei que aqui é mediatriz, D' N, mediatriz
E MB' também é mediatriz. Isso desse lado. Isso desse lado. Então, eu posso falar que elas são mediatrizes também desse triângulo aqui, ó. Correto? Se elas são mediatrizes desse triângulo, também do triângulo AOB. Do triângulo AOB. Então, nesse triângulo AOB, que é o triângulo que eu estou investigando, eu tenho essa mediatriz e essa mediatriz. Então, se isso daqui é mediatriz, eu posso ligar aqui, ó, D'O. D'O também vai fazer parte da outra mediatriz. E aqui é 90 graus. Por quê? Porque na matemática a gente diz o seguinte, isso já é uma prova, é um teorema, tá? Já foi comprovado, já foi provado, e a prova é difícil. Se eu tenho duas bissetrizes se encontrando num ponto, num triângulo, a outra também vai cortar nesse ponto. Se eu tenho duas mediatrizes se cruzando nesse ponto, a outra também vai cruzar nesse ponto. Por quê? Porque as mediatrizes cruzam no ponto, no circuncentro, que é o centro do círculo circunscrito. Eu posso circunscrever aqui, ó, uma circunferência nele, vai dar certinho. Tá, então vamos lá. Então, eu posso dizer que se aqui é a mediatriz e esse triângulo é isósceles, ó, AO é igual a OB. Então, E AO, medida de AO, é igual à medida de OB. Eu vou colocar medida como segmento, tá? E aí a mediatriz divide na metade o ângulo. Por quê? No triângulo isósceles, a mediatriz relativa à base, ela é mediatriz, é altura, é bissetriz, tá? E mediana. Então, se aqui o ângulo AOB vale 80, então, D' OB vale a medida, tá? Vou convencionar isso aqui como medida, não como um ângulo. Isso aí são conceitos matemáticos, mas é para não ter que colocar MD, que é a medida D, aí eu vou colocar assim direto, para facilitar. É 80 dividido por 2, que é 40, porque é bissetriz. Então eu tenho que esse ângulo é igual a esse, correto? Aí eu tenho outra coisa aqui que eu posso fazer. Aqui, ó. Vou ligar aqui o D' até o B. Observem que esse ponto aqui, quando eu ligo aqui, vai estar nessa mediatriz. Esse segmento vai ser igual a esse. Mas só que aqui vai ser 20 graus, vai ser 20 graus, e vai ter um espacinho aqui que eu não sei qual é o valor, que seria DB'. Então eu vou chamar o D B D' de K.
Correto? Esse valor aqui é K, esse valor minúsculo aqui, ó, pequenininho aqui. Mas só que nesse triângulo, ele é isósceles. Não é? Ele é isósceles. O triângulo como? Tem que mudar de novo. Como o triângulo de linha OB, esse triângulo aqui, é isósceles. Por que ele é isósceles? Vamos lá, relembrando. Aqui é a mediatriz. A mediatriz tem a propriedade seguinte. Eu tenho um segmento. A mediatriz, ela bate no ponto médio, ela corta o ponto médio, o segmento, no ponto médio, né? E sobre o ângulo de 90 graus. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui vai ser equidistante das extremidades. Qualquer ponto vai ser equidistante das extremidades. Então, como aqui é uma mediatriz, o ponto de linha é equidistante de O e de B. Então, eu formo um triângulo isósceles. Se eu formo um triângulo isósceles, lembra que eu falei com vocês? Aqui seria a base. Então, os ângulos da base são iguais. Mas só que esse ângulo aqui, ó, lembra que eu falei com vocês? Vale quanto? 40 graus, que é o D' OB, que é a metade de 80, correto? Fazendo isso, eu acho que eu supus que o D é diferente de D', né? Usando isso, eu tenho que D' OB tem que ser igual a D' BO. Os ângulos têm que ser iguais, correto? Mas só que o D' OB eu já tinha feito que era, já tinha descoberto que era 40. E esse ângulozinho aqui, D' BO, é 40 mais K. Daqui a gente tira que K vale 0. Beleza? Por que eu achei K igual a 0? Porque, na verdade, eu acabei supondo, foi um erro de hipótese, né? Para você provar alguma coisa, você tem a hipótese, aí você tem uma tese, né? Eu nego a tese, que aí eu vou negar a hipótese. Se isso acontecer, é por absurdo, tá? Se você não entendeu nada, esquece, deixa pra lá. É só para mostrar para você que o K é 0. Então, na verdade, por que deu errado aqui? Por que eu achei um ângulo que na geometria não faz diferença, né? Um absurdo. Porque, na verdade, a minha hipótese, se eu uso isso daqui, eu neguei a tese, então é porque a minha hipótese estava errada. E qual é a hipótese? Eles não são congruentes. Então, na verdade, por absurdo, D é congruente a D'. Quer dizer, eles são coincidentes, né?
Então, se eles são coincidentes, olha só que legal. Isso daqui não existe. Esse D' não existe. Isso daqui bate no D. Isso daqui bate aqui também. Aqui é 10. Então, esse ponto D aqui faz parte da mediatriz, entendeu? E aí, se isso é mediatriz, o D é o circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes. Então, a mediatriz, ó, também bate aqui. E se isso daqui é mediatriz, esse ponto, lembra que eu falei que é equidistante às extremidades do segmento? Então, esse ponto é um equidistante. Então, isso daqui é igual a isso. Logo, se ele é igual, x vale 10, pois DAB é isósceles. Moçada, assim, quando você... Isso daí é uma questão de alto rendimento, tá? É uma questão de Olimpíada, eu presumo que seja de livro russo, alguma coisa assim, tá? Não é simples. Eu já resolvi essa questão. Se eu pegar o caderno, mais de 20 folhas de caderno foi, fazendo várias circunferências, tentando um lado, tentando no outro, tentando no lado. Quando eu resolvi, eu não resolvi assim, simples. Olha só como é que são as coisas. Eu estava treinando para gravar para vocês, eu tinha puxado um alfa aqui, naquele outro triângulo, e eu resolvi pelo alfa, que aí eu vi que pegando os ângulos x, o alfa ficava em função de x e o k ficava em função de alfa e x. E aí eu peguei duas equações, subtraí e achei k igual a 0. Depois, eu gravando, eu falei, como? Calma aí, aqui ó, K40, eu já posso, eu fiz congruência no triângulo de cima, nesse daqui, fiz uma miscelânea, mas deu certo. Eu falei, não, tem uma maneira mais fácil. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer dessa maneira que fica mais simples, tá? Então, essa questão aí maravilhosa, linda, do triângulo 10, 20, 10, 30, tá? X, 10, 20, 10, 30, tá? Outras questões de alto rendimento pode sair com essa teoriazinha aqui, que eu acabei provando que é mediatriz, tá? Tomem cuidado com isso, tá? E é assim, entendeu? Dá um like, compartilha aí, se inscreva porque quando eu lançar vídeos, você vai ser acionado e compartilha para ajudar a gente difundir a matemática, né? Nesses momentos obscuros, né, da ciência, em que os alunos acham que ser burro é legal, não estudar que é o maneiro, né? E tá muito pelo contrário, depois quando eles ficam velhos que eles entendem que não é por aí, tá? Chave de Pix é essa daqui, se puder dar uma moral, uma ajuda aí, tá? E também se quiser chamar para alguma coisa, chamar para uma aulinha particular, entendeu? Estamos a ordens, tá bom? Vamos lá, vamos com tudo.